Perfeito. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos inverter um pouquinho, né, a nossa temática. Vocês devem se lembrar que o funcionamento da disciplina, ele é sempre uma aula temática, seguida de um tempo que a gente tem. Eu sempre tiro 20 minutos para a orientação do trabalho que nós vamos fazer, que nós chamamos de trabalho etnográfico. Ocorre que, talvez, pode ser que as dúvidas não surjam no momento em que a gente está pensando, pode ser que há um pequeno delay aí nas dúvidas, ou pode ser também que, às vezes, uma aula ou outra acaba se tornando interessante e a gente se envolve com as perguntas, de maneira que nós não temos utilizado muito esse tempo de orientação. E, ao mesmo tempo em que eu tenho recebido e-mails de alunos e até grupos que ainda não está muito claro para esses alunos, para algumas pessoas, sobre o que tem que fazer. Ou até mesmo alguém entendendo um pouco diferente do que a gente precisa fazer. Então, visando clarear essas dúvidas, vamos alterar, pelo menos nessa aula, né, nesse momento, vamos alterar aí o nosso protocolo. Eu vou começar hoje repassando todo o protocolo do trabalho, mais uma vez. O que você tem que fazer? Quais são as etapas do trabalho, né? Não apenas no sentido de você me entregar uma atividade, eu acho que a gente tem que pensar no panorama completo. E aí, segurem as dúvidas e vamos tirar todas as dúvidas. Se for necessário, toda essa aula ficar para a apresentação, não tem prejuízo, porque a gente sempre tira 20 minutos, a disciplina está construída nesse formato, tem tempo para orientação, tem que orientar, né, a gente tem tempo para isso. E também, com relação à prova, não tem prejuízo, porque eu já montei a prova, e ela vai até a aula sobre patriarcado. Então, se a aula que está prevista para hoje ficar para a semana que vem, isso não vai impactar na nossa primeira avaliação, tá bom? E aí também a gente aproveita, e se tiver já alguém assim, querendo alguma informação sobre a prova, apenas o formato, modelo, né, eu não posso dizer muito, mas eu oriento as aulas do que vai cair, a gente aproveita e conversa todas essas questões. Tudo bom? Professor. Sim. Boa noite. Deixa eu te perguntar. Os outros professores sempre passam para a gente exercícios de revisão, sabe? Você não consegue passar para a gente, às vezes, só para a gente ter noção de como você cobra em prova, para a gente não se perder tanta matéria, sabe? Consigo. Eu passo alguns exercícios que são... geralmente eu passo já indicando, nessa aula cai isso, cai aquilo e tal, já é uma indicação, mas eu posso passar também questões com as quais vocês possam se preparar. Sim, por favor, vai ajudar muito para fixar, sabe, os pontos que a gente deve focar mais. A nossa prova está prevista dia 29, é isso? Isso. Então, posso passar até semana que vem, pode ser? Pode. Tem um representante de turma, né? Eu posso passar também ao longo aí da semana para o representante de turma também. Perfeito? Na hora que eu estou explicando aqui, a Sofia caiu. Para os demais, perfeito assim, gente? A representante de turma pode me mandar um e-mail, eu mando as questões. Só não há condição desse estudo dirigido, vamos chamar assim, estudo dirigido? Mais ou menos isso. Tem faculdade que chama estudo dirigido. Só não tem condição dele valer ponto, tá bom? Nós usamos também estudo dirigido. Isso. Tudo bem. Vai ser do curso de pedagogia não tem representante de turma, não. Vocês não têm representante de turma? Que eu saiba, não. Psicologia tem a Michele. Alguém poderia combinar agora, nesse exato momento, né, um representante ad hoc, né, ou seja, apenas para esta necessidade? Aqui, mas na nossa turma a gente tinha elegido o Saulo, não, gente?
Porque se vocês combinarem entre vocês, da pedagogia e de qualquer outro curso, Pode ser o Saulo, então, porque... uma pessoa que me mande um e-mail, professor, eu sou da pedagogia, me manda as questões de fundamentos de sociologia e antropologia que sirvam para o estudo dirigido. E aí eu vou mandar para representantes da psicologia e também para vocês. Tá bom? Ou então alguém me lembra lá, eu posso também colocar no mural. Isso aí também é possível, viu? Acho que eu vou fazer assim, o primeiro que me mandar, eu boto no mural, e aí vocês me ajudem o seguinte, vamos combinar até segunda ou terça-feira, que até lá eu coloco. A prova já está montada, teve gente, né, que não sei se tentou acessar a prova ou tem alguma possibilidade de pedir a prova. Não tem jeito. Não, professor, como caiu lá, eu achei que fosse algum exercício, eu tentei acessar porque eu achei que fosse algum exercício que tivesse que fazer antes da prova, exatamente. Eu também achei. Eu também achei, eu tinha até Marinela solicitado. Então é isso. Eu Não, tentei os acessar por professores causa têm disso. aptidão. mas acho que não foi nenhuma de vocês, não. Então, assim, Ô, professor, elas- só te atrapalhando. Aproveita e passa o de filosofia também pra gente. um estudo dirigido da prova de filosofia. É, com certeza, sempre ajuda. A prova de filosofia vai ter um outro recorte, um outro jeitinho de verificar. Amanhã eu converso com vocês, pode ser? Ai, Jesus, que A medo. prova de filosofia tem um ingrediente assim. Oral? Eu não quero ficar atiçando aqui, porque não sei quem não faz aqui, mas a prova de filosofia tem um outro sabor, né? Mas aí amanhã eu explico para vocês, e aí, se for o caso, a gente conversa. Tá bom, obrigada. Pode Mas fazer pode até ficar prova oral, tranquilo, que a eu gente já está passo. acostumado, professor. Vocês estão acostumados, né? Semestre passado tivemos uma prova oral, é tranquilo. Bola. Não, quem fez prova oral com a professora Marinela suporta qualquer desafio. Nossa, Eu maravilhoso. nunca fiz uma prova oral. Não, quem fez prova oral com a professora Marinela suporta qualquer disciplina. Aquilo ali. Meu Deus. Tá Ô, pronto gente, para não, agora a gente não aprender. está começando agora, não. Pode seguir a mesma linha, professor, foi maravilhoso. Não, mas aí amanhã eu oriento sobre a prova, porque ela é um pouco diferente. Mas fiquem tranquilos, eu vou dar orientações de estudos para todos vocês. Então, a prova está fechada, eu vou abrir o questionário da prova no dia da prova. Eu esqueci de perguntar ao professor o protocolo, se eu deixo aberto 2, 3, 4, não sei. Aí eu pergunto ele lá, e aí vocês fiquem sabendo. Mas são 10 questões, nada muito complexo, né? A gente sabe que está todo mundo numa circunstância de estresse, então, assim, não quero que ninguém fique estresse com prova. Eu quero só que vocês se preparem, né? No meu caso, vocês têm as aulas em PDF, vocês têm as aulas gravadas no meu perfil do YouTube, então, assim, vocês podem ir lá assistir, vai dar para todo mundo ter chance de uma prova boa, tá bom? É 10 Nós combinamos? questões abertas? Não, são fechadas. 10 questões abertas? Ah, tá, ok. Não, são fechadas. Assim, pode ser que eu coloque uma aberta, mas elas não são, a prova não é, ela não está estruturada de maneira a dificultar a vida de vocês. Então, se eu orientar vocês, olha, na aula sobre Platão, estude sobre o mito da caverna, você vai lá, estuda, presta atenção, né? Assiste o vídeo, se for o caso, você vai ter total condição de fazer uma boa prova, né? De verificar, ok? Bom, e também não vamos esquecer também que vocês têm 50 pontos de atividade, o que também é muito importante, entender as atividades e fazê-las, porque fazendo bons trabalhos, vocês têm metade do semestre para alcançar. Então, fazendo um trabalho bom, vocês têm condição de alcançar aí 35, 40 pontos, na pior das hipóteses, né? Isso já dá uma grande tranquilidade, tá bom? O professor, eu fiquei com uma dúvida, que nós temos aquele trabalho em grupo, né? Cada um está fazendo de um assunto e tudo. E nessa matéria, esse trabalho é desse grupo, é de sociologia, antropologia. Fora isso, tem mais um artigo que é para a gente fazer, um mini artigo? Gente, deixa eu repassar do início, tá bom?
Vou pedir Tá. vocês assim, aguarda só um pouquinho, deixa eu passar todo o panorama, não pensem de maneira fragmentada. Se pensar de maneira fragmentada, não vai ajudar. A disciplina, o trabalho da disciplina, ele é mais complexo do que a disciplina de filosofia. Então, a gente precisa realmente, assim, entender o todo. Vamos entender o todo, que aí eu acho que vai ajudar. Então, eu vou repassar novamente, só aqui, no PowerPoint, o slide que diz respeito ao nosso protocolo. Então, tire foto do protocolo, né? Preste atenção, eu vou repassar o todo do trabalho. O que é o protocolo? É o passo a passo. O que a gente tem que fazer para dar conta das atividades, né, de todo o semestre, né? Então, epa, não era isso não. Deixa eu ver se não fugiu aqui. Tá todo mundo vendo aí o slide protocolo da pesquisa? Sim. Isso. Sim. Quer dizer, eu tô. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Vamos entender as fases, né? Vamos entender os momentos. O que está posto para a gente fazer, né? A gente tem que fazer um trabalho que ele é, ao mesmo tempo, de campo, né? Pensando que a gente tem que estar em contato com grupos e fenômenos culturais. Se não há possibilidade de ir a campo presencialmente, a gente vai pelas ferramentas eletrônicas, mas é um trabalho que é tanto de campo quanto etnográfico. Etnografia, o que é? É uma escrita sobre cultura, sobre questões étnicas, questões culturais, que podem ser de indivíduos, grupos profissionais, fenômenos específicos, tribos urbanas, tribos comportamentais, né? Então, o que é o nosso protocolo? Quais são as fases que a gente precisa compreender para dar conta do trabalho? Ora, a primeira parte, né, era formar grupos, né? Não está aqui, mas o trabalho ele é em grupo. Eu não sei se é nessa disciplina, aliás, eu não sei se é nessa faculdade ou se numa outra, tem gente me perguntando se dá para fazer sozinho. Eu acho muito difícil, né? O trabalho, ele é em grupo, né? Então, assim, ele pressupõe uma articulação em equipe para dar conta de fazer ele, para não sobrecarregar e para você dar conta de fazer as partes que o compõem. Então, o primeiro passo é formar grupos e escolher um tema para ser analisado, um tema que tenha características culturais. Então, nesse momento, eu convidei muitos de vocês a fazer parte do grupo fechado no Facebook, na disciplina, onde ali você tem uma série de exemplos de fenômenos, de grupos de identidade, de questões profissionais, de questões relacionadas à doença e os impactos culturalmente nos indivíduos, grupos identitários, tribos urbanas, fenômenos humanos que podem ser estudados do ponto de vista cultural etnográfico. O trabalho, ele é uma etnografia. Ele é um trabalho antropológico. Não pode perder isso de vista. Segundo passo, que vocês estão mais envolvidos, e aí talvez vai tirar a dúvida de todo mundo. Usar a teoria para que você dê conta de compreender o fenômeno inicialmente, né? Se situar sobre o fenômeno, entender sobre o que você está querendo estudar, e, ao mesmo tempo, a teoria vai te ajudar você a construir o seu questionário, a você propor o seu instrumento de pesquisa, né? Que para todos vocês vai ser uma entrevista que a gente chama de entrevista semi-dirigida. Todos vocês vão ter que formular um questionário. Aguarde, espera um pouquinho, como é que vai formular? Então, todos vocês estão na fase que todos os integrantes do grupo precisam procurar um artigo a respeito do fenômeno que você quer estudar e ler esse artigo. Então, alguns grupos têm mandado para mim esses artigos, eu valido. Às vezes algum manda, eu acho que não está ajudando muito, eu acho que está fraco, então eu devolvo. Mas a maioria está mandando e-mail,
e no máximo 24, 48 horas eu respondo, pode seguir, pode prosseguir, ok? Esqueça um pouquinho o relatório agora, pensa no todo, né? Pensa no todo. A partir do momento em que todo o grupo leu cada um artigo, né? O grupo está em condições de prosseguir. Aí, nessa fase, agora, diz que, de certo modo, você, ao escolher, você pensou, você tem que escolher um local, né? Ou seja, quem é que vai te ajudar a fazer o trabalho? Quem é que vai responder a sua entrevista? Então, antes, né, ou já durante de montar o questionário, você tem que fazer contatos. Se você quiser estudar ciganos, você tem que, pelo menos, ter contato de cigano ou conhecer pessoas que conheçam ciganos. Então, esse é a questão do local da pesquisa. Então, está na hora, assim que lê os artigos, está na hora de, ao mesmo tempo, né, que vai começar a pensar no questionário, fazer os contatos, que é o DOC. O DOC é a pessoa que vai te levar ao grupo de ciganos, ao grupo de emos, né, aos profissionais da saúde que estão lá no CTI, as pessoas que lidam com aquele fenômeno específico, que vai te levar naquele culto, né, que vai te fazer acesso naquela religião que não é muito conhecida. Então, é o momento dos contatos. Olha, nós somos alunos da faculdade IESLA, somos estudantes do curso de Psicologia e Pedagogia, do professor fulano de tal, e a gente está fazendo um trabalho sobre questões culturais, e a gente quer conhecer melhor, né, a profissão de vocês, a vida de vocês, o que vocês experimentaram com aquela doença, o que vocês enfrentaram com aquela escolha. Nos ajude a fazer esse trabalho. Você pode nos ajudar? É o contato, é o DOC, né? A partir desse momento, desse contato, e das leituras que vocês já fizeram, já vai o grupo, e a partir das aulas que a gente está fazendo, o grupo já vai conseguindo construir uma identidade do que é esse trabalho. O grupo já vai tendo, olha, né, a gente leu muito sobre os ciganos, e os ciganos têm lá um costume muito maluco, e tal, dos casamentos e tal, de fazer negócio. Então, a gente quer saber o nosso questionário. Nesse momento que você já fez o contato, né, você já sabe para quem você vai entrevistar, porque o contato te deu, olha, nós vamos te ajudar, vocês podem mandar as questões, ou nós vamos participar com vocês de uma live, não tem problema, vamos fazer uma reunião virtual, ou manda as perguntas que a gente vai gravar o áudio para vocês. Aí é o DOC, é o contato de vocês que vai te ajudar. Pode ligar para a gente por ligação de WhatsApp ou ligação telefônica, nós vamos ajudar vocês. Então, o grupo se reúne, né, a partir das leituras que fez, e constrói um questionário. Propõe um questionário, 8 a 10 questões. Né? Então, essas perguntas a gente chama de semi-dirigida porque você leva um modelo. E essas perguntas, né, vocês vão ali entrevistar os detalhes, pensando que é essa entrevista que vai dar os elementos para depois vocês se reunirem e construírem a apresentação, porque o trabalho, ele termina com a apresentação em sala de aula. Então, vocês constroem essa entrevista, e aí, novamente, nós temos tempo dentro da sala de aula para isso. Tem que tomar um pouco de cuidado com o e-mail. Às vezes, o aluno me manda um e-mail querendo tirar uma dúvida que ela seria excelentemente respondida em sala de aula e iria clarear para todo mundo. Então, não sei se foi para um aluno dessa faculdade ou para outro, eu disse, o questionário, eu discuto ele em sala de aula, né? Porque, na medida que o aluno me manda aqui por e-mail, eu coloco as questões para toda a sala, e aí eu vou discutindo, olha, essa pergunta sua, super legal, a pergunta é isso mesmo, aqui você vai tirar muita informação, ficou legal isso, olha, essa pergunta tem um problema, ela esbarra numa questão ética, vamos tomar cuidado, não é bem assim, essa pergunta que você está fazendo é muito fechada, sim, não, né, vamos tentar abrir ela por esse lado,
que vocês acham de construir desse jeito? Então, todos os grupos, eu gostaria que me mostrassem, né, o questionário que vocês estão propondo, o questionário da entrevista. Uma vez que eu discuti em classe com o grupo, aprovei o questionário, fiz as sugestões, você já tem condição de retornar com o doc, mandar a entrevista, fazer uma live com o doc, fazer uma reunião, fazer uma ligação de WhatsApp e coletar os dados. Nesse momento, se for possível fazer por meio de uma videoconferência, fantástico, porque o grupo inteiro acompanha as pessoas ou a pessoa respondendo a entrevista, participa, pergunta, e aí aquilo que eu falei. Por que o trabalho é em grupo? Primeiro que 5 pessoas têm que ler 5 artigos diferentes. Segundo, porque ajuda a construir as perguntas. Terceiro, porque na hora da entrevista, se for uma videoconferência, que seria a melhor maneira de reproduzir o trabalho de campo, né? Nesse momento, o aluno, né, um ou outro aluno faz outra pergunta. Olha, você falou isso aí, me veio à cabeça essa outra pergunta. Como é que é isso? Como é que você se sente? Como é que é participar de um grupo de motociclistas, né? Que negócio que é esse de usar essas roupas de couro? Tem algum significado usar roupa de couro, né? Existe alguma, né, algum código sexual, né, de atração, usar roupa de couro apertada? Por que vocês gostam de usar roupa de couro? Não sei. A pessoa responde. O grupo inteiro vai pegar esses registros, né? Áudio, vídeo, se tiver, fotografia, e o ver e escutar. Principalmente o ver e escutar. Porque etnografia é feito com base em observação e escuta. Olha, aí o grupo se reúne. Aqui nós perguntamos para o cara que sentido tinha ele usar as roupas de couro, e ele ficou falando, e ali e tal. O que vocês acharam daquilo? É assim mesmo? A pessoa estava dizendo ali naquele momento, né? A pessoa estava falando do êxtase religioso, né? Quando o Espírito Santo cai lá nela, ela pula, tal, e ela falou que... Vocês acham que é aquilo mesmo? Ou era uma questão emocional, né? Como é que vocês se sentiram? Como é que esse negócio... eu acho que não é bem assim. E aí o grupo, de posse do registro dessas observações, elabora a etnografia, a descrição, né? O registro de um texto que condensa, olha, o motociclista é um indivíduo assim, assim, assado, ele usa roupa de couro, se reúne dessa e tal maneira, tem tais códigos, é um grupo de pessoas de meia idade, me parece que eles estão vivendo, não vou falar, uma crise e tal, não, mas e tal, a pertença a esse grupo é tais e tais valores. O grupo prepara a apresentação, né, faz a análise, né, se precisar, volta à teoria, aos artigos que leu, e prepara a apresentação. Então, pessoal, o que acontece? Feito isso, o grupo se prepara e se apresenta naquelas datas que eu coloquei. Vai ser sorteado, ninguém vai saber que dia que vai apresentar, é dessa maneira. Então, tem muita pergunta que eu sei que pode ter agora sobre as fases, né? Nesse momento, eu estou pedindo apenas, né, porque a orientação, ela é mais para eu ter certeza da leitura, eu estou pedindo que o grupo poste lá no mural da classe um relatório de leitura, que é feito no formato de um resumo simples de artigo. Pode ser um arquivo com 5 resumos do grupo inteiro, ou o grupo, se tiver essa capacidade, pode fazer um único resumo que condense todas as 5 ou 6 leituras, não sei aí o tamanho do seu grupo. Esse momento
é essa comprovação lá. Quando, né, a partir de alguns dias agora que vocês já tiverem condições, se reuniram, fizeram o questionário, na medida que vocês, cada grupo, me procura aqui, professor, hoje eu quero que você veja o meu questionário. E eu anoto que grupo que é. O grupo, né, vamos pegar aqui, o grupo do Reuel me passou o questionário, tal, registrei aqui comigo. Está registrado que o grupo fez a segunda orientação. Tá certo? E aí, depois, né, se tiver dúvidas ao longo do tempo, né, dúvidas sobre a apresentação, sobre o texto, a gente vai conversando, tem materiais lá na disciplina, e aí depois as notas finais, elas estarão dentro da apresentação. Porque aí eu vou dar uma nota para a apresentação, e a apresentação, você vai condensá-la em um texto de 60 linhas, juntar as fotos e vídeo e postar no Facebook. Essas são as fases. Perfeito? Então, eu vou abrir agora para as perguntas das fases do protocolo, o que não está claro. Não fique com vergonha de perguntar se o seu tema você não está segura, se você está achando que tem que mudar de tema. Pergunte tudo que você queira perguntar. Professor, o meu trabalho é sobre isso. Eu vi que poucos de vocês estão me repassaram. Alguns já me passaram. Tá certo, tá tranquilo. Você conseguiu gente para fazer o trabalho? Então, essa é a hora. Eu vi aqui que já tem um monte de gente levantando a mão. Vamos começar com a... e tem aqui, viu, gente? A Ana Espíndola está sem grupo. Como que a gente faz para atrair a Ana Espíndola? Vamos fazer o seguinte. Meu grupo só tem 4 pessoas. Então, eu vou pedir então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir à Bruna a gentileza de colocar o tema que ela está estudando, né? Quem está aí com o grupo com só 4 pessoas, coloque o tema, né? E aí, se outros grupos também quiserem colocar o tema, vamos primeiro com quem está com 4. Né? Coloque o tema aí, e se possível, eu vou pedir a Ana Espíndola para contactar. Antes de eu abrir para as perguntas, eu não sei se é aqui nessa faculdade ou se é na outra. Alguém me mandou um e-mail perguntando, professor, deixa eu fazer individual? Não. Você não vai dar conta. Você não vai conseguir me entregar um trabalho legal. Eu ministro a disciplina há vários anos e você não vai conseguir. Às vezes eu vejo que não sei se é aqui, a pessoa não gosta muito de trabalho em grupo. Eu posso te dizer o seguinte, na vida a gente vai trabalhar em grupo, né? Com pessoas que a gente não gosta, com colegas de trabalho que vão nos chatear, nos torrar a paciência, e a gente tem que, gostando ou não, fazer trabalho em grupo. Então eu vou te pedir, por favor, o trabalho é em grupo. Se você chegar no final sozinha, você vai ter muita dificuldade, você vai perder muito ponto, e o trabalho tem que ser em grupo. Outra coisa, o meu grupo ninguém me responde, não consigo contactar. Eu vou falar para você já de hoje, com muito respeito e carinho. Isso não é um problema do professor. O grupo tem que conversar, o grupo tem que dialogar. Na hora dos relatórios, se não vem seu nome, você perde ponto. Se no final da apresentação seu nome não vem, você já perdeu aí uns 30 pontos. Então, por favor, dialoguem agora. Então, quem está entrando agora em grupo, procura, vê como é que pode ajudar, leia um artigo, converse, peça sugestão. A Bruna passou aí agora. Professor, eu posso ler esse artigo para o grupo da Bruna? Pode, vai lá, lê, sugere, reúne, manda pergunta, participe. Vamos lá. Fabrícia, por favor, pode perguntar. Professor, para a apresentação que vai ser feita, o senhor quer que faça um PowerPoint para apresentação ou essa apresentação já vai ser dentro da publicação do Facebook? Não, a apresentação é um momento separado. É aqui dentro da sala de aula, eu oriento que vocês façam no PowerPoint.
Se, de repente, algum aluno aqui domina alguma outra ferramenta, por exemplo, Prezi, qualquer outra coisa, quiser usar outra arquivo, pode usar. Ou, se de repente, digamos que alguém aqui é muito fera para fazer vídeo, e, por exemplo, eu tive que fez uma videoconferência com gente lá na Itália, estruturou o negócio, editou e trouxe. Também dá. Embora tenha um tempinho que a gente deixa para tirar dúvidas. Tá bom? Mas a O senhor sugestão... pode limitar o tempo da apresentação, por gentileza? Eu acredito, se eu não me engano, é porque eu ainda não coletei a quantidade de grupos. Mas nós estamos agora com 43 alunos, são grupos de 5 pessoas, não é isso? Eu ainda não peguei de vocês o relatório de grupos, eu vou pegar na primeira correção. Mas é provavelmente, Fabrícia, 8 grupos, 4 num dia, 4 no outro. Então, se a gente precisa de 4 apresentações num dia de aula, é uma média aí de 20, 25 minutos. Não dá para ser mais do que isso. Então, é 20 minutos para a apresentação e 5 minutos para perguntas dos colegas. Ok? Então, pode considerar 20 minutos para estruturar a apresentação. Tá bom? Se tiver mais grupos, né, não sei, às vezes, não acho que vai entrar mais, se entrar mais grupos, a gente usa uma aula. Geralmente, às vezes, eu antecipo, né, eu coloquei 2 datas lá, se for o caso, eu antecipo, para evitar problemas, né, então a gente começa uma semana mais cedo a apresentação. Perfeito? Ana Paula. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Deixa eu te perguntar, na hora que a gente posta o artigo lá na Classroom que você pediu, eu passei ele, mas ele não ficou no mural, mas eu vi que pode deixar no mural da turma. Você quer que deixa lá, para que todos vejam, ou pode deixar igual eu fiz, no seu individual? É porque eu sou professor novo na casa, então... É porque eu anexei ele no individual, então ele não vai aparecer para a turma, mas está enviado para você. Tá, tem 2 entregues aqui, deixa eu ver como é que é. Aqui, Ana Paula está perguntando, né? Exato, sou eu. Tá, aqui, ó, eu vejo que ele está aqui, eu consigo ler ele daqui e corrigir daqui. O outro da Fabrícia, que é do meu grupo, também é nosso. Ele chegou? Eu tô com 2 aqui, da Ana Paula e da Marilda. Isso, Marilda, perdão, isso mesmo. Tá. Então tá certo. Então é o seguinte, eu consigo corrigir por aqui. Isso. Ótimo. Se é esse o modelo, essa maneira sua, os outros alunos não vê o que você postou, é isso? Exatamente, só fica para o senhor. Não, tranquilo, não há necessidade para todo mundo aqui, não. Ok, obrigada. Tá? Só complementando a pergunta da Fabrícia. Então, o aluno apresentou, a gente discutiu, tal, legal, fez alguma pergunta, aí depois que apresenta, alguém do grupo pega a descrição, o texto em 60 linhas, mais as fotos ou vídeo e posta no Face. Ok? Gente, eu não sei a ordem, viu? Desculpa. Thaís. Boa noite, professor. A minha dúvida são 2. A questão do questionário que o senhor pediu para fazer em sala de aula, para que outros alunos também possam escutar. Só que são de 8 a 10 perguntas por grupo, né? A minha dúvida será que não vai ficar muito tempo para tirar a dúvida de todos os alunos nessa questão das questões? E a segunda se eu poderia mandar pelo meu grupo todos os artigos que a gente achou, para não ter que ficar um monte de gente enviando os artigos, um monte de e-mail para o senhor. Aí mando todos os artigos num e-mail só, e aí o senhor avalia se dá para fazer ou não. Começando pela sua última pergunta, já tem aluno que já fez dessa forma para mim. Mandou no único e-mail o link dos 5 artigos. E eu já respondi. Não precisa ser um por um. Eu só tive dificuldade com um aluno que mandou pelo WhatsApp, que eu não consegui abrir. Sobre a sua primeira pergunta, geralmente eu gasto 5, 7 minutos para discutir um questionário. Então,
Se vocês já conseguirem, a partir da próxima aula, porque pensem muito no tempo, gente. O tempo é fundamental para esse trabalho. Não demorem a produzir esse questionário. Então, o grupo que não leu, leia isso logo, né? Vamos ler isso. Não vamos misturar isso com a prova. Vamos ler logo esses artigos. Quem não procurou, procure. Vamos ler até a próxima aula e já vamos montar. Quem já tiver condição, na próxima aula, de já me trazer um questionário, a gente pode até inverter. Começa a aula com questionário. Professor, dá uma olhada nesse questionário, porque aí vai chegando gente e tudo. Mas dá tempo, sim. Eu consigo ver aí, se tiver 2, 3 questionários, né, pelo menos numa aula só. Ok? Tá bom, obrigada. Bruna. Boa noite. A minha dúvida, eu mandei aí meu tema, não sei se você viu, mas é sobre a saúde dos docentes durante a pandemia. A gente aqui no chat, não, né? Isso, eu mandei porque a Ana estava sem grupo, né? Eu mandei meu tema para ela, para ver se interessava. Enfim, é um tema que até tem bastante artigo, que eu achei que não teria, por ser uma coisa, né, mais recente, a pandemia, mas tem. E tem também sobre saúde docente no geral, que eu acho em algumas coisas que a gente pode aproveitar. A minha dúvida é mais em questão do questionário, se a gente, se é melhor a gente focar em ter um número grande de respostas, porque acho que a gente tem contato com, né, muitos professores, ou em ter menos respostas, mas que a gente tente responder, por exemplo, de uma forma mais, sei lá, que possa aprofundar mais, por exemplo. Ok, vamos lá. Boa sua pergunta. Eu vou até fazer um brainstorm aqui com todo mundo. Então, eu vou perguntar a cada grupo aqui, já se dá para a gente conversar sobre todos os trabalhos, porque aí é a orientação, é o refino, é a hora da gente tornar a coisa mais robusta. Então, Bruna, o seu tema de pesquisa, muito legal, né? Por quê? Apesar de ser uma questão de saúde, mas é uma questão que o professor não conhecia, né? Até porque ninguém conhecia a questão do problema mental que a pandemia traz para nós. Então, um bom tema de pesquisa, você tem um fenômeno que é recente, com implicações culturais, e você não vai ter dificuldade de achar gente para te ajudar. Ok? Então, antes de responder a sua primeira pergunta, delineamento. Aonde que você vai buscar? Não sei se você chegou a pensar onde você vai buscar. Eu sugiro que você não entreviste nenhum professor do IESLA. Ok? Sim. Por quê? Essa parte já era pensada. Excelente. Então, se você já pensou assim, você já acertou. Porque é o seguinte, porque o ideal é que você tenha uma pessoa que tenha condições de se abrir para você. E falar para você boa, né? Porque assim, eu estou aqui, eu não passei banho em maquiagem, né? Mas homens também usam maquiagem na frente das câmeras, né? Eu sou jornalista. A gente está tentando estar o mais calmo possível diante de vocês. Mas não é verdade, né? Então, na hora que você entrevistar um professor de uma outra faculdade, você vai dizer para ele, olha, eu sou estudante de, não sei, psicologia, pedagogia, eu quero que você se abra, eu quero que você fique à vontade, porque o nosso trabalho visa isso, tal, tal, tal. Se abra, né? Fique à vontade, tal, tal e tudo. Então, excelente. Vá buscar outros professores, né? Aí, você me perguntou a quantidade. A quantidade depende, está relacionado com qualidade. Então, suponhamos que vamos pegar da seguinte ideia, vamos trabalhar com 5. É um número bom para a gente aqui, para os nossos trabalhos, se o fenômeno permitir. Eu acho que o seu fenômeno permite. Está cheio de professor aí, você não vai ter dificuldade. Precisa ser 10, 15? Eu acho que não. O que a gente precisa é a qualidade da entrevista. Então, você fez o questionário, foi lá, entrevistou o primeiro professor. O primeiro professor não quis dar a cara a tapa.
mas mandou um áudio, ou resolveu falar com você por meio de áudio, deixou você gravar. A qualidade é boa, o grupo ouviu, a pessoa respondeu, se abriu, a pessoa falou, conseguiu dizer como que ela passou a viver, que tipo de questão ela passou que teve que fazer, ela demonstrou como que a vida dela mudou, a forma como a profissão. Se é legal, excelente. A resposta veio muito básica, muito fraquinha, muito superficial. Procura mais gente. É assim que funciona. Não ficou legal, né? Ou seja, essa pessoa que a gente chegou não é um caso legal. Vou dar um exemplo. Na outra faculdade que eu dou aula, um professor super tranquilo, super bonachão, toda a formatura vai lá o cara, o verdadeiro bala doce na faculdade, todo mundo adorava o professor. A pandemia veio, ele já tinha 62 anos, mas não tem nada a ver com a idade. Ele não consegue ficar na frente das câmeras. Ele não consegue fazer isso que todo mundo teve que aprender a fazer. Simplesmente não consegue. Ele ficava mandando vídeo aula de outros professores. Pediu demissão agora, semestre passado. Então, de repente, você acessa um cara desse e vai te falar, olha, eu não consigo falar na frente de uma... Percebe? A qualidade da entrevista é muito boa. Então, você fez com 5, 3 foram excelentes, tem material demais, tem áudio, tem vídeo, tudo ficou muito legal, pronto. Para por aí, analisa o trabalho, analisa a coisa, vem e traz. Agora, não ficou legal? Procura mais um. É assim que funciona. Então, não é a quantidade, é a qualidade da informação que te permita fazer uma boa apresentação. Ok? Ok, muito obrigada. A Ana Paula está perguntando de novo, é isso, Ana Paula? Só a respeito dos caracteres, como a gente já fez, eu fiquei um pouco na dúvida, relendo aí, né, o conteúdo que o senhor está passando. A quantidade pode extravasar em outros artigos, igual eu mandei 2. Se eu seguir esses caracteres, não tem problema, né, da quantidade. Você está falando o resumo. Exatamente. O resumo, de acordo com o modelo, ele é de 10 a 20 linhas. Certo. Se passou muito, já não é mais resumo. Então, eu pediria que tem que condensar. Ótimo. Não Aí é de... pode ser, se tiver 2, cada um com menos de 20, tá ok. Isso, esse limite, é 600 a 1.500 toques, tá bom? Obrigada. Gente, o Reuel tem uma pergunta? Professor, para mim essa questão dos questionários são claros. Queria saber um pouco mais a questão da conclusão da análise do trabalho. Qual que é o foco que você quer que a gente faça ali a linha de raciocínio na análise? Como que é essa análise antropológica? Eu acho que ia ajudar bastante para compor. Boa pergunta. Não é algo que a gente pega muito rápido. Por isso que o trabalho ele é um pouco complexo. Tem que ser feito em grupo. Essa análise, ela prescinde o conhecimento do fenômeno, você lê um pouquinho, né? Então, você se aprofundar sobre isso, construir um questionário que te permita investigar culturalmente esse fenômeno, e aí, a partir desses dados que você tiver, da resposta das entrevistas, você vai analisar essas questões, o que tem dentro das respostas das pessoas que são características culturais. Então, eu vou pegar o exemplo da Bruna, né? Ela vai entrevistar os professores, ela vai procurar, né, perceber dos professores o que transformou na vida dos professores o fato de dar aula online, né? Transformou a vida do professor, transformou a vida do aluno. O que isso impactou na vida daquela pessoa, né? Que tipo de questão? Então, tem a questão do estresse, é um detalhe, mas não pode só ir pelo lado da saúde, porque o trabalho é antropológico.
Mas tem o lado também, assim, do ponto de vista cultural, né? Como que aquele indivíduo passou a se enxergar dentro ali daquela caixinha, dentro daquele quarto. Como é que o indivíduo, né? Eu conheço vocês apenas, né? Alguns de vocês só conheço essa fotinha de vocês. Que tem curso aí que o aluno, já desde o primeiro semestre, ele nem coloca o rosto. Alguns de vocês ficam aqui. O que isso causa na vida do professor? Porque o professor é alguém que ele tem na profissão dele, um dos detalhes é a interação face a face, é a interação cultural, é o fato daquela vivência, né? A gente está dando aula, mas não é só conteúdo, eu não fico só passando conteúdo para vocês. Então, eu troco a minha cultura, vocês também, tem um relacionamento cultural nisso. Então, para ir pegando isso, você tem que ler o artigo, e um outro detalhe que eu coloquei muito para vocês no início da disciplina, você tem que assistir às aulas. Porque cada aula que eu trago é a visão antropológica sobre aquele fenômeno. Então, a aula sobre o consumo, eu não vim aqui falar o que é consumo, tal. Eu vim falar o que culturalmente significa o nosso ato de consumir. A mesma coisa a aula sobre patriarcado. O que tem a ver com o fato de ser homem, mulher, do ponto de vista etnográfico? Existe, a aula colocou essas questões. A mesma coisa sobre suicídio. Né? A aula de hoje seria, se eu não me engano, sobre questão racial. Tá, você pode concordar, não concordar, não é isso. Aqui não é para concordar. O que existe por detrás de ter uma pele diferente? Em que a gente pode até discutir o que existe por detrás de você ser latino-americano. Você já visitou outro país? Você já percebeu alguém olhar diferente para você? Porque, né, igual eu, quando eu cheguei na Inglaterra, eu parecia um árabe. As pessoas olham para mim como se eu fosse um árabe. Mas você tem que se dar conta disso. O que é isso? Então, é preciso ir prestando atenção nas aulas para você ir pegando o que é o olhar antropológico. Aí, quando você está lá fazendo a entrevista, o professor está lá falando, eu estou sofrendo, eu não estou aguentando, eu estou com o saco cheio, eu não aguento ter que ficar sabendo o que é Canvas, o que é Classroom. Aí um aluno está ouvindo a explicação e o outro está olhando as expressões do professor, os tiques, né? Se ele está dando algum tique, se ele fala calmo, se ele fala tranquilo. Esse olhar, você vai treinando. Você vai percebendo. Porque uma coisa é a pessoa te falar e a outra coisa é a verdade que os tiques dele vai mexendo. Às vezes ele fala que está muito tranquilo, não tem nada de tranquilidade. A mesma coisa se fosse um motociclista, se fosse... Então, vocês vão interpretando. Fazer antropologia é interpretar significados nas falas, naqueles conteúdos. Então, o grupo se reúne para ajudar, dentro lá dos arquivos, tem como fazer uma descrição etnográfica. Né? Então, você tem lá um texto sobre os indígenas, você tem um texto lá sobre uma religião anterior, você tem um texto sobre o nordestino. Dá uma olhada nesses textos. Né? Todo mundo acha que o nordestino é o quê? Acredito que tem nordestino aqui entre nós, ou então descendentes. Existe o preconceito. Alguém com o crânio mais largo, né? O meu é super afinado. Não, isso é um indivíduo, tem uma cultura. Tem um texto saboroso lá sobre o que é um nordestino. Começa desse jeito. O nordestino é, antes de tudo, um forte. É até gostoso ler o texto. Você passa até a enxergar diferentemente essas pessoas. Não sei se ajudei, viu, Reuel? Demora um pouquinho pegar o jeitão da disciplina. Sim. Eu penso que talvez também uma coisa que pode acontecer é o fato de você pesquisar aquele fenômeno, aquele grupo de pessoas também, fora das entrevistas. Porque é passível nesse trabalho você fazer um comparativo ao que, por exemplo, já foi feito sobre aquele assunto, nos próprios artigos no qual a gente já leu mesmo, que a gente já tem informação ali
qualitativa, quantitativa sobre aquelas pessoas, e enriquecer tanto para a composição das perguntas, tanto para o trabalho mesmo, para essa análise. Porque você precisa de um comparativo. Para fazer essa análise que você descreveu aí para a gente, tem uma base de onde sair. Se você não pesquisar um comparativo, você não vai conseguir ter um grupo controle. Você tem que sempre ter um grupo controle e um grupo amostra. A gente vai ter a amostra. Sem esse controle, a gente não consegue fazer. Mas obrigado. Esclareceu bastante. Essa participação sua aí é excelente. Não está proibido consultar outros materiais. Então, por exemplo, o trabalho sobre saúde mental de docentes. Se tiver alguma matéria, algum vídeo, alguma coisa no YouTube já discutindo, não está proibido você consultar. Aquilo vai te agregar. Quem for trabalhar, por exemplo, aquelas aulas iniciais sobre carnaval, você acha vídeos no YouTube explicando o que é carnaval. Você acha muito, de repente o tema do seu trabalho tem vídeo no YouTube, tem documentário a respeito, não está proibido. Professor, posso usar na apresentação? Sim. 2 minutos, pode. Você não vai usar os 20 minutos utilizando um programa do Globo Repórter. Não, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Simone, né, professor? Mas o que você acabou de lembrar, pode sim consultar vídeos, trabalhos prontos sobre o tema. Claro, sem dúvida. Só vai enriquecer. Se não tem perguntas, eu vou fazer um brainstorm. Vou começar. Ana Paula, qual que é o tema do seu grupo? Ana Paula. Oi, professor. Violência doméstica contra a mulher. Isso, violência doméstica contra a mulher. Um tema extremamente importante. Você tem pessoas já para entrevistar? Você já tem um grupo? Você já tem alguns docs? Sim, a gente já tem. O Reuel é um deles aí. A gente já apresentou algumas coisas, já temos a pessoa. Ela está um pouco resistente quanto a se colocar, né, o nome, mas a foto também ela não está querendo, mas ela quis dar entrevista para o grupo inteiro. Aí a gente já até combinou em montar todo mundo participar, né, da entrevista. A gente já está na onda de montar agora as perguntas e passar para que você avalie para a gente, né? Você pode, ela não precisa mostrar o rosto. Ok. Identificar, não há nenhuma necessidade, ela não precisa identificar, mostrar o rosto, né? Só enviar áudios, né? E aí as ilustrações vão ser dessa maneira. E se vocês conseguirem outra pessoa também é importante, né? E vocês podem também acrescentar algumas pessoas que queiram, pelo menos, falar. Vocês podem... a entrevista é semi-dirigida, mas vocês podem coletar, né, por meio aí de um formulário eletrônico, vocês podem mandar entrevistas aí perguntando para mulheres que vivem com parceiros se experimentaram situações de maior agressão da pandemia para cá. Aí vocês juntam com essa entrevista que vocês vão fazer com esse doc. Uma sugestão. Professor, na verdade, a gente já tem 2 pessoas confirmadas, tem uma outra pessoa que já confirmou que vai participar. Excelente. Excelente, né? Então, se tem mais pessoas, tá ótimo, né? Porque tem muito material farto aí na internet que já dá conta desse aumento da violência. Então, essas 2, vocês devem fazer um bom trabalho, né? Coloca a pessoa à vontade, sigilo, muito cuidado, né? A pessoa se sentir à vontade, verifica a melhor estratégia. Essa pessoa não pode conceder esse conteúdo para vocês com o parceiro próximo, entendeu?
trabalhe muito essa questão ética, muito esse cuidado, assim, de deixar a pessoa bem confortável para não... A gente não pode também criar problemas, né? Surgir uma dificuldade, ok? Sempre com muita cautela para não expor, não criar mais dificuldades para a pessoa. Todas as duas pessoas que vão ser entrevistadas, professor, elas já não vivem mais com os parceiros que cometeram a violência. Então, na verdade, a gente vai ter uma disponibilidade melhor para elas se abrirem, né, com relação às agressões. Perfeito, perfeito. E a Josiane, você quer me falar do seu tema do seu trabalho, Josiane? Sobre os refugiados. Quais refugiados? A gente vai falar sobre as pessoas, né, os refugiados que vêm para o Brasil em busca de uma vida melhor e tal. Aí só que assim, a gente ainda não conseguiu as pessoas para poder fazer a entrevista. Oi, Josi, deixa eu te interromper. A gente já tem eu tenho um amigo, né? E a gente vai falar sobre os refugiados sírios. Então, a gente já tem um contato, e aí a gente está tentando arrumar mais uns 2, pelo menos. Isso, muito bom. É um tema também muito importante. Eu acho que se vocês puderem, ampliem as nacionalidades. Então, se vocês conseguirem fazer com o sírio, faça com o haitiano. Vocês vão ver que tem uma diferença muito grande. O que é ser refugiado branco, falante de língua inglesa, o que é ser refugiado negro. E outras coisas que vocês vão descobrir. No caso dos haitianos, e também até dos sírios, mas os haitianos principalmente, algumas igrejas apoiaram, né? Eu não me lembro aqui agora, algumas igrejas serviram de ponto de apoio. Eu tenho informações que depois do SEASA tem um bairro muito carente, onde acabou se formando uma grande comunidade de haitianos. Utilizem redes sociais para vocês chegarem próximo a essas pessoas, para justamente avaliar essa questão, né? Como que cada etnia lidou com a condição de refugiado e como que é a percepção, porque já vimos histórias assim, de ser sírio e ser totalmente acolhido. E de ser haitiano e ninguém nem saber que você existe, não quer nem saber que você existe. Então, tentem incluir aí 2 ou 3 nacionalidades até nas perguntas para vocês verificarem como que é a visão dessas pessoas do brasileiro. E aí tem uma coisa legal que talvez o trabalho de vocês possa explorar. Vocês vão entender a cultura dessas pessoas, vão entender o que é a cultura dessas pessoas em contato com a nossa cultura, que é o fenômeno intercultural, e vão ter a possibilidade de verificar como que essas culturas avaliam o traço, né? O brasileiro é acolhedor. E aí tem uma coisa muito legal. O mineiro é esse sujeito acolhedor mesmo, que a gente acredita que é? Eu acho que vocês vão ter surpresas. Porque todo mundo acha que mineiro é esse sujeito sorridente, bacana, abre a porta da casa com uma garrafa de café e uma broa de milho. É verdade. Eu não acho tanto assim não, hein? Não, vocês vão responder para a gente. Então, aí, eu estou dando sugestões até de como vocês vão montar esse questionário. Muito bom. Thaís, seu grupo já falou? Meu grupo ainda, pelo e-mail já tinha mandado que seria médicos na pandemia, mas nós vamos abranger mais profissionais, então nós poderemos colocar como profissionais da saúde na pandemia. Já temos as pessoas os artigos que eu estou te enviando, e já temos as pessoas que nós faremos também a entrevista. Isso. Aí eu sugeriria, em vista de enriquecimento, um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, e, se possível, né, você pegar ali alguém ali, ou lá do SAMU,
o lado atendimento, né? Por exemplo, o atendimento, eu fico imaginando quem trabalha com atendimento de hospital, entendeu? Assim, tente pegar 4 ou 5 profissões diferentes, Tá. e quando chegar em auxiliar de enfermagem, médico e enfermeiro, se possível, pelo menos um deles de UTI. Uma sugestão. Então, o meu vizinho, ele é fisioterapeuta na parte respiratória, então ele está diretamente ligado na UTI, né, ele que faz a intubação, tudo certinho, então ele que vai dar entrevista. Nós temos também que é na parte administrativa do hospital, que também vai nos dar um panorama do que está acontecendo com os hospitais, e enfermeiro, e eu gostaria de perguntar se nós podemos abranger para dentista também, porque tem dentista também trabalhando nos hospitais com Covid. Sim, se a pessoa está envolvida com pessoas acometidas de Covid, sim. Vocês podem colocar dentista. Eu cheguei até a pensar que é uma besteira, né, mas acho que dificultaria, né? Mas eu já tive um trabalho muito legal que o pessoal fez na sala de aula sobre coveiro. Aí a ideia era, os profissionais a ideia era o ambiente do velório. Então, os alunos foram lá e ficaram olhando, e depois entrevistaram, mas não se pense preocupar com isso, não. A gente tem aí muita coisa, pode ser sim. Vamos lá, nós temos gente, hoje não dá para uma aula, mas eu acho que a gente precisa disso. Vamos lá. Michele, seu grupo já falou aqui o tema? Sim, meu grupo é o mesmo da Thaís. Tá. Vamos lá. Quem eu não falei? Maria Gomes, Maria Nocélia. O meu é o da Ana Paula e Reuel. O nosso já está bem adiantado. Professor, Gente, deixa eu falar o meu, que o meu a gente não falou, não. Isso, Pode? vai se apresentando aí. Eu tô notando. Isso é orientação, isso vale ponto. O nosso é a adoção de crianças e a sociedade. A gente vai falar muito da adoção de crianças e como que essas crianças agem na sociedade se elas não forem adotadas. O que elas viram, como que as instituições preparam essas crianças para, em caso elas não forem adotadas, como que elas vão agir na sociedade para não ser marginal, etc., essas coisas, é voltado mais para nesse sentido. Tá. Você já tem algumas pessoas, quem são essas pessoas? A gente tem uma instituição que ela adota meninos, Lar de Marcos. Então, lá nessa instituição, ela trabalha as crianças, e tem 2 crianças que não foram adotadas, uma trabalha na instituição, e a outra já saiu de lá. Então, a gente tem essas 2 crianças não, que já são adolescentes, né? Para entrevistar, para falar... Acho que são 2, Belinha, que trabalham lá. Mas um já saiu de lá, não? Um é de lá não, e o outro... Acho que 2 ficaram, não? Então. Mas eu sei que a gente tem 2 crianças que viveram ali, cresceram ali, e vão fazer entrevista com a gente. Aí a gente está trabalhando com os psicólogos, assistência social, como que a gente vai abordar, como é que é a forma, o que a gente pode perguntar para essas crianças, como é que a gente vai fazer. Então, tem entrevista também com o psicólogo, com o assistente social, com a diretora da instituição. Tá. 2 sugestões. Primeiro, não demorem a fazer o questionário, dependendo dos psicólogos. Não, nós já até fizemos, a gente está querendo te mandar esse final de semana para você dar uma olhada se está bom. Não, vamos trabalhar aqui dentro da disciplina. Uhum. Vamos trabalhar ele na próxima aula. Você me lembra, no início da aula, professor, meu questionário já está pronto. O que eu estou dizendo? Pode não ser o seu caso, mas todos os trabalhos que são feitos com a ajuda de instituições, crianças, meninas que são atendidas por casa, asilo, creche, todo grupo do lado de São Vicente, todos esses fenômenos de pessoas que vivem ou participam de instituições, geralmente os psicólogos restringem a nossa pesquisa. Alguns casos até dificultam. Alguns casos nem deixa acontecer.
por exemplo, psicólogo prisional. É comigo que vocês têm que fazer, não é com o preso. Bom, então, Entendi. muita coisa. Então, assim, não estou dizendo que você vai lidar com isso. Então, vamos pensar num questionário, né? Ela está se propondo a ajudar, mas pense no que você quer saber. E aí essa conversa com ela vai te ajudar, mas ela provavelmente não vai deixar você entrevistar os adolescentes dela. Com os adolescentes, na verdade, é um depoimento final, né? Porque é com a instituição mesmo que a gente vai entender todo o processo da... Não, mas ela provavelmente não vai deixar, ela vai te filtrar. Até porque isso é praxe, gente. Toda instituição tem seu limite. Então, é igual aqui a faculdade. Se eu entrevistar vocês aqui, vocês têm alguma queixa contra o professor Aparecido? É claro! Isso, aquela secretaria. Todo mundo tem queixa. Então, todo psicólogo, diretor de instituição, ele está lá para barrar, ele está lá para segurar. Não, a minha instituição é linda, maravilhosa, salva o mundo, está ganhando. Toda instituição tem esse discurso. Então, vocês não, por experiência de mais de 8 anos de experiência, é isso que vocês vão encontrar. E aí, a minha outra sugestão é: entreviste essas pessoas que trabalham lá, ou que já saíram de lá, mas tentem, através de rede social, encontrem indivíduos adultos que tiveram sua infância e adolescência vivendo em abrigo e não foram adotados. Sim. Se você achar uma pessoa que não trabalha nessa instituição, que cresceu num lar, num abrigo de criança, e não foi adotado, e foi preterido, é essa pessoa que vai te ajudar no seu trabalho. Ô, América, você até tem, né? Só que não ficou no abrigo, mas ela foi adotada, não foi? Mas eu estou entendendo que você quer trabalhar com as pessoas que não foram adotadas. Ah, é verdade, tá certo, desculpa. Se você quer trabalhar com a pessoa que não for Não, adotada... essa saiu do abrigo e arranjou um emprego. Sim, é a pessoa que foi para o abrigo, ficou lá dos 2 aos 18, ninguém... Até os 18 anos, aí a saiu, pessoa foi para a arrumou cidade, emprego. arrumou emprego, casou, virou gente, tem filho, papapá, papapá, pode ser feliz ou não feliz. Encontre essa pessoa e diga: como é que foi ser rejeitado pelo... Você não vai perguntar. Eu sei, entendi. Esse aí a gente está tendo que tomar Estou te dando o cuidado. caminho. Você vai deixar a pessoa se abrir e falar assim: o que é se entender como alguém que vive no abrigo? Traduzido, viver com a lembrança de que seu pai e sua mãe biológico não quis você. E aí você vai deixar a pessoa conversando, e aí, em algum momento, você vai falar assim: o que é crescer e chegar aos 18 anos sabendo que também ninguém quis te adotar? Mas isso não é uma pergunta muito forte, não, professor? Você não vai conversar com a psicóloga? Você não tem o seu professor para te orientar? Sim. Aí é o... Às vezes você vai deixando a pessoa falar, ela vai se abrir sem você se perguntar. Ah, tá. A gente vai ver que induzindo, mas sem falar... Não é induzir. Não é induzir. Não é induzir. Você é estudante de quê? De psicologia ou pedagogia? Psicologia. Então, tira essa palavra de indução. Que negócio é esse? Isso é antiético, você não vai induzir ninguém, não. Você vai... Conduzir. Você entendeu errado. Também não é isso. Não. Eu vou deixar a Marinela pegar no seu pé, a Cíntia pegar no seu pé, no próximo semestre. Você vai deixar o seu entrevistado tão à vontade, e ele vai olhar para os seus olhos e vai sentir tão confortável que ele vai se abrir para você. Entendi. Professor, ele vai olhar para o seu olho assim de aluno, e em vez de querer te esganar, teve muitos alunos que fez raiva nele, ele vai confessar para você: olha, eu tenho muita dificuldade de dar aula desse jeito. Tudo depende da sua habilidade de construir um questionário e, na hora de conversar com a pessoa, você criar o ambiente. É a escuta psicológica. Entendeu? Por isso que, às vezes, no trabalho eu oriento, não fique com uma só pessoa. Porque, às vezes, vai ter pessoa que não vai abrir para você. Não vai, mas não vai mesmo. Ela quer
coisa menos se abrir. Então, aí você passa para o segundo. Por isso que tem que ter mais de um. É igual a mesma coisa da Bruna. A Bruna começa com o professor. O professor está lá para você. Não, eu estou dando conta. Minhas aulas são maravilhosas. Eu sou o supra-sumo. Não é bem assim. Aí você passa para o segundo. Não, eu estou encontrando dificuldade. Aí você passa para o terceiro. Não, eu estou pensando em deixar de ser professor. Por isso você tem que ir. Então, gente, para todo mundo, não fique com só 2 resultados, não. Se você ficar só com 2 e achar que o trabalho está pronto, você pode ter surpresas negativas. O que é uma surpresa negativa? O tempo está passando, eu já tenho pessoa que vai fazer meu trabalho, está passando o tempo. Quando chegar maio, aí você resolve fazer a entrevista. A pessoa não se revela, não se abre para você, você não tem condição de fazer um trabalho legal e não dá mais tempo. Então, tente mais pessoas. Ok? Sim. Quem mais não falou ainda sobre o tema do trabalho? Meu grupo. Opa. Pode ir, Elane. Não, pode ir, Elane. Elane, o meu grupo, a gente vai falar sobre risco ocupacional nos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia, né, do Covid-19. A gente já mandou para o senhor alguns como que artigos. Isso, desculpa, alguns artigos. Nós conseguimos 4 artigos e conseguimos também uma médica que pode fazer uma entrevista com a gente, conversar um pouquinho sobre o que... E ela está diretamente ligada com o Covid, né? Está trabalhando na área o tempo inteiro. Não só a médica, eu também tenho uma colega, ela é de Manaus, e ela está no enfrentamento desde o início, até nessa parte que foi a pior que teve lá em Manaus, ela estava trabalhando muito. Ela é fisioterapeuta, mas ela estava o tempo inteiro trabalhando com intubação, né? Então, ela vai poder relatar bastante tudo que ela viveu nesse período lá em Manaus. Assim, eu queria saber como que, se a gente está indo direitinho, o que a gente precisa ter em mente de fazer. Todos os artigos que a gente mandou, o senhor já analisou e já está certo, a gente já está trabalhando em cima deles, né? E essas 2 pessoas que a gente conseguiu, o que o senhor acha? Vamos por partes, Elane. Primeira coisa, vamos pensar no tema que você está colocando. Risco ocupacional. Isso. Risco ocupacional. Risco ocupacional, você está pensando nos riscos da profissão. Isso. Exercício. Isso. Só tome um pouco de cuidado para essa palavrinha não limitar muito a abordagem que você pode fazer. Porque como nós estamos no trabalho de antropologia, os riscos que estão inerentes aí a esse exercício profissional, eles são mais do que os riscos ocupacionais. Né? Então, aí a gente tem que pensar mais amplo. Na hora de ir esse questionário, quando você fala, ela viveu muitas coisas. Então, só toma um pouquinho de cuidado, porque quando você fala risco ocupacional, pode ser até que seus artigos estão lá te ajudando bem. Mas vamos... Bom, um dos primeiros riscos é contrair a Covid. Isso. Esse é um dos riscos. Mas não é só ele. O outro está relacionado ao estresse. Está relacionado, né, com aquela sobrecarga de trabalho, com o medo do adoecimento. O outro é você trazer a doença para dentro de casa. A família, né? A ocupacional aí, ela pode te delimitar. Você tem um risco que é trazer doença para dentro de casa. Então, você acha que a gente muda o nome do tema, é isso? O nosso tema? Eu acho que você tem que pensar nas características culturais e no estresse e nas transformações e o que está acontecendo com o ambiente no caso, você está colocando o profissional médico ou o profissional da saúde, de maneira geral. A gente está pesquisando sobre o profissional de saúde, não só o médico.
Então, eu acredito que você tenha que fugir da palavra ocupacional, porque a palavra ocupacional, ela vai te levar para estresse, tá, tudo bem, postura, ela vai te levar para contaminação, risco ergonômico, ler, né, a questão é um pouco mais ampla. Então, o ocupacional, ele amplia muito. É isso que você está querendo me dizer? Não, na verdade, eu acho que o ocupacional te leva para uma restrição. Eu sou formado em segurança do trabalho, quando você fala risco ocupacional, ele é uma coisa assim, é o risco da pessoa se contaminar, lesionar a coluna, cair, machucar, São todos os riscos existentes em qualquer lugar. biológico, então, são todos, aquela coisa toda, mas aquilo um monte de lugar. Ao passo que o trabalho antropológico, ele está te perguntando por questões culturais também. Então, por exemplo, essa médica, todos nós estamos no momento de home office. Eu vou fazer um contraponto. Sim. Tem culturalmente uma transformação a que todos estamos submetidos. Então, a profissão de professor, o fato de ser aluno, o fato de não poder sair, o fato de não poder comer uma pizza, tomar alguma coisa, o fato da gente não poder abraçar pais. Mas isso não acontece com o médico. É um contrato. Aí ele entra no local de trabalho, tem o risco, está lá a doença. Mas o que ele faz para desestressar? Eu conheço enfermeiro que chega dentro de casa, ele fica... Né, eu tinha uma enfermeira aluna da outra faculdade, ela chegava em casa, ficava 4 horas acordada, não conseguia dormir. Então, tem a pessoa que trabalha com quem está morrendo. Então, eu acho que talvez você mergulhar no que a pandemia mudou na vida de um médico, de um enfermeiro, de um atendente, de alguém do SAMU, te leve melhor para isso. Muito bom. Entendeu? Verdade, entendi. Eu acho que te ajuda. Não é que o profissional não está, mas aí talvez seria você ter que pegar uma profissão só, pegar a característica da profissão, por exemplo, caminhoneiro. Tá. A questão é que a palavra ocupacional, ela é muito limitadora. Ela por características culturais, ela tem características de riscos biológicos, químicos e ergonômicos. Postura, por exemplo. Então, é só o cuidado com essa palavra. Entendi. Entendeu? E ouvir as pessoas. Então, por exemplo, talvez, se aumentando o seu número de pessoas, você vai ter detalhes muito curiosos. Por exemplo, aquela série, tem uma série sobre médicos na Rede Globo, esqueci o nome. É um médico e uma médica, eles têm um caso, e eles trabalham no hospital público lá no Rio de Janeiro. Sob pressão. É sob pressão? É. Então, eu acho que vale a pena você assistir. Quem for trabalhar sobre profissionais da saúde, vale a pena assistir 1 ou 2. Bom demais. Série, para vocês terem uma ideia, né? Isso mesmo, sob pressão. Para vocês terem uma ideia do que é a rotina de um hospital de complexidade, no caso lá é de emergência, o nego chega mutilado, tal, aí vocês vão entender o que é isso. Por exemplo, muitos médicos são consumidores de drogas, que é o caso lá do Sob Pressão. O médico protagonista é usuário de droga. Eu já assisti. Entendeu? Agora é o seguinte, imagine o cara que vive, não sei, imagine o cara que já vivia lá uma vida estressada, aí de repente explode uma pandemia. Piora tudo, né? Tem mais para você investigar. Mas assiste a série, porque é igual o Reuel falou. O artigo e uns 2 episódios da série vão te ajudar a ser construído. Eu já assisti a série, eu conheço. É bem forte. Você construir as perguntas. Tranquilo? Tá ótimo. Tá bom, obrigada. Muito bom. Mais alguém que ainda o grupo não falou? O meu grupo ainda não falou. O meu também não. Depois da Bruna eu quero falar, professor, por favor.
Gente, deixa eu só dar o recado o professor, é porque se estender muito, a Sandra Renata pediu para avisar que ela volta na semana que vem, porque ela teve Covid e depois o pai dela morreu de Covid nesse final de semana. A mãe não está bem, então ela falou para desculpar aí, mas que semana que vem ela volta. Vou anotar aqui. Sandra Renata. Pode falar. Obrigada, gente. O meu grupo, a gente teve um pouco de dificuldade, na verdade, de entender qual que seria um recorte etnográfico para um tema que todo mundo estava de acordo. No final das contas, a gente está optando agora por falar de um tema que nós já tínhamos uma certa abertura. Nós vamos falar sobre profissionais de escola, né, pedagogos, professores, que já tenham tido contato com o caso de alunos que cometeram tentativas de suicídio. Falar sobre suicídio infantil e adolescente, a gente viu que ia ser muito difícil. Por outro lado, falar do suicídio como um fenômeno geral também não ia atender ao assunto, assim, falar de o suicídio, não ia atender. Então, como o nosso grupo é composto por pessoas da psicologia e também por pessoas da pedagogia, e nós, inclusive, já temos alguns depoimentos, né, de uma coordenadora que teve que dar assistência para as famílias, nós estamos fazendo, assim, um bom aproveitamento daquilo que a gente já tem com o nosso tema de interesse. Nós ainda não mandamos os artigos, porque eu que fiquei de compilar essa semana, foi uma semana um pouco atribulada para mim, mas eu vou te mandar no mais tardar amanhã. Só que nós já, assim, os nossos artigos são bem nesse sentido mesmo, de o que é o suicídio, esse comportamento, suicídio infantil, o que é o suicídio infantil, suicídio de mulheres, sempre nessa tônica mesmo, sempre nesse universo que permeia o assunto que a gente elegeu, né, que a gente elencou. Não é um dos mais fáceis, né? A gente tem consciência de que não é do mais digerível, mas exatamente porque tem uma das coisas que a gente descobriu é que tem muito pouca pessoa falando disso, apesar de ser um fenômeno que está crescendo muito, infelizmente, né? Das estatísticas aí brasileiras, o suicídio em adolescentes e crianças é o que mais está crescendo. Tem pouca gente estudando isso, tem pouca gente falando sobre isso. Então, a gente achou que ia ser um assunto interessante. E a nossa pegada foi exatamente de entrar nas escolas, porque ali interesses do nosso grupo, com uma instituição social que lida diariamente com esse grupo. Muito bom. Eu acho, assim, até pela interdisciplinaridade, é fantástico esse tema. Porque numa tacada só, vocês vão trazer para a classe informações muito pertinentes, tanto para quem está cursando psicologia e pedagogia. Porque, mesmo que seja psicólogo escolar ou psicólogo que vai ser acionado por uma família de criança com ideação suicida, mesmo que seja o caso de um professor, pedagogo, juntamente com a escola, criar estratégias de suporte, de apoio para os eventos. Por exemplo, a minha esposa é psicóloga, e psicóloga escolar e também professora. Antes da aula, ela chegou para a gente, da outra faculdade, viu, gente? Uma aluna do curso X tentou cometer suicídio ontem. Nossa. Aí, ela é a psicóloga da escola, a coordenadora está com um pepino enorme, sala, e aí o que faz? Então, o seu trabalho é muito importante, entreviste pedagogos, professores, o que eles fizeram, o que aconteceu, o que a escola teve que aprender a fazer. Eu acho que vai trazer muitas informações. Pode que os artigos versam muito para o suicídio de maneira genérica, você não tenha, talvez, artigo que vai... Suicídio dentro da escola. Porém, talvez encontre seminários. Há 2 anos atrás, nós, do mundo acadêmico, né, estávamos diante de uma epidemia de suicídio. Então, por exemplo,
a UFMG estava com um número grande de tentativas de suicídio, principalmente alunos de medicina. Então, veja se você consegue, né, alguém para falar, alguém que tentou e hoje está bem. É muito difícil, mas se você conseguir vai ser excelente. Então, vai ajudar muito, muitíssimo, entendeu? Uhum. E, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, isso foi uma das constatações que nós tivemos, né, estudando sobre o tema, que o suicídio é um tabu, assim, é uma coisa muito difícil de se falar, é muito difícil de se estudar. O suicídio infantil é um negócio, assim, tão agressivo, é uma ideia tão agressiva, né, a ideia de que uma criança prefere a morte do que qualquer outra expectativa de uma vida toda pela frente, é uma coisa tão agressiva que, inclusive, isso é literalmente o que está escrito em grande parte dos artigos. Precisamos de pessoas que falem sobre isso, porque não tem. Mesmo sabendo que as estatísticas estão crescendo, mesmo sabendo que tem alguma relação com bullying, com cyberbullying, tem alguma relação com mídias sociais e as suas várias interações, ninguém, não tem, a literatura não tem um arcabouço complexo o suficiente para falar que é de peso. Então, assim, quanto mais pessoas falando, eu acho que vai ser, né, vai ser de alguma forma, em alguma medida, relevante. E aí foi bem isso mesmo. Nós já vamos aproveitar uma pessoa que apareceu disposta a conversar conosco, que é coordenadora de algumas séries e que tem alguns casos para compartilhar. E vamos procurar, né, mais pessoas do jeito que você está orientando. E é isso, assim, foi isso que norteou a nossa escolha no final. Foi aliar um objeto que ia caber dentro daquilo que você está querendo e um interesse que fosse para todo mundo do grupo, para que não ficasse uma coisa assim, estou fazendo por fazer. Muito bom, muito bom. Antes de eu passar a palavra para a Daniele, que vai perguntar, vai falar sobre o grupo, é isso? Sim. Deixa eu só combinar uma coisa com vocês. Eu estou achando que, assim, pelo menos do meu ponto de vista, a gente está conseguindo tirar muita dúvida. Tem problema em eu postar essa aula gravada e deixar no YouTube? Para caso chegar algum aluno amanhã, alguém, por exemplo, a aluna que não estava aí? Algum problema? Não, para mim nenhum. Então tá bom. Eu vou baixar ela, deixar lá, porque isso vai ajudando quem vai chegando. Até a gente pode ver de novo. E de novo. Sim. Exatamente. Daniele. Olha, professor, igual eu tinha falado, né, a gente pegou o TikTok, né, mas a gente está querendo pegar no sentido assim, de qual motivação que a pessoa tem, a gente ainda está pensando nas perguntas, né, mas a gente pensou em pegar o público-alvo, para a gente poder ver quais motivações, qual o objetivo dele, por que ele faz os vídeos, aí a gente já começou a organizar o nosso resumo, a gente pegou 2 artigos principais. Nós achamos mais 2, que é voltado para a área da educação, que são alguns professores que estão usando o TikTok para forma educacional. A gente já tem alguns meninos para entrevistar, né, que faz vídeo. Eu acho que por enquanto é isso. Deixa eu dar mais uma olhada do que é a organização que a gente tinha feito. Isso, muito bom. A gente ainda está pensando. O seu recorte, eu acho que ele é moderno, ele vai trazer coisas novas para a gente, né? O recorte seu tá legal, você tem um professor que usa o TikTok, você tem alunos que produzem conteúdo para TikTok, e eu sugeriria você ter 2 adolescentes, um do sexo masculino e feminino, se possível, que curtem TikTok, para falar o que eles sentem, qual que é o barato, entendeu, assim? E aí eu lembro que um integrante do seu grupo me comentou a dificuldade de artigo, porque isso é um fenômeno extremamente recente. Mas tem um lado do aspecto que é comum a vários outros modismos. É aquela coisa, né? Todos nós já fomos adolescentes, é aquela coisa assim,
quando o adolescente ainda está se formando como pessoa, como identidade, ele é muito suscetível aos modismos, né? Ele está se descolando dos pais, e aí ele está ali na escola procurando o que é, né? E ele, geralmente, ele segue essas modas que são importantes para outros adolescentes. Então, muito provavelmente, vale a pena alguns integrantes do seu grupo estudar sobre esse aspecto da adolescência. E aí, artigos sobre adolescentes vão lançar luzes para vocês interpretar as respostas e entender. Né? Porque quando a gente vê, a gente acha um troço muito... Que graça tem? Só que a gente esquece que foi adolescente, e quando adolescente, por exemplo, eu na minha tinha ioiô. O que vocês faziam na época de vocês de adolescente? Então, geralmente quando a gente é adulto, a gente olha e acha aquilo uma besteira. Mas, na verdade, quando a gente era adolescente, aquilo era muito significativo. Então, para a lista de artigo de vocês aí, caso não tenha ampliado, tem essa possibilidade. Ok? Tá bom, professor, obrigada. Mas acho que vai ficar um trabalho também interessante, porque aí você tem a questão do adulto, né, se apropriando da linguagem para, por meio dela, conseguir conversar com o público dele. Tem grupo que ainda que não me apresentou ainda, o que vai fazer? Acho que nós conversamos com 8 grupos, né? Professor, o nosso grupo, a gente estava fazendo de uma forma desordenada, mas a gente, depois da aula de hoje, foi bom para clarear. A gente vai levar o tema, né, antropologia da religião, com foco nas igrejas evangélicas, como que estão sendo feitos cultos online. A gente está tentando levar essa abordagem, só que essa aula de hoje foi totalmente esclarecedora para a gente, porque a gente viu que a gente estava fazendo ao contrário, tudo. Então, acho que depois que a gente já tiver alinhado tudo, definido os artigos que a gente já te mandou, você já devolveu, se eu não me engano, e agora vai ser começar do zero, porque a gente estava fazendo certo, não. Não, isso é como o Real disse, vocês estão pegando ainda, vocês estão entendendo o que é antropologia, ainda está em processo, né? Então, ainda... É isso aí. Eu vou aproveitar que você colocou. Então, você vai fazer sobre como está sendo a prática religiosa, né? Isso. No momento de distanciamento. Então, olha só que legal. Você pode entrevistar líderes religiosos. Uhum. Estão trabalhando para suprir demanda espiritual, o que eles estão fazendo. Se estão gravando culto, se estão mandando texto, tal. Como que eles veem o distanciamento. Vocês podem entrevistar os fiéis, e aí você pode pegar uma pessoa de cada faixa etária, um adulto, um jovem, um idoso, como que ele está lidando com aquilo, né? Alguns vão falar que está sentindo muita falta, mas tem uma parcela, e aí é um detalhe antropológico que eu vou te antecipar. Eu fiz uma pesquisa para uma palestra que eu dei no início da pandemia, em abril do ano passado, e eu falei para religiosos. E uma das coisas que eu descobri e que me mexeu muito comigo é que 100 anos atrás, na outra pandemia, e tem um escritor brasileiro escrevendo sobre essa outra pandemia, e falando justamente o que aconteceu, ele disse que quando a pandemia parou, muitas pessoas deixaram de ir às igrejas. Foi uma coisa que ele percebeu. Muitas pessoas, depois de confinamento, parentes morrendo, saíram desesperadas querendo viver. Ele falou que o carnaval, depois da pandemia, foi uma rebordosa tremenda, porque a pessoa estava tanto com medo de morrer, e queria tanto aproveitar a vida, que a pessoa diz que foi um dos carnavais mais intensos que já teve. É porque a pessoa... Imagino que vai ser assim o nosso, viu? Sei não.
O que acontece, professor? Eu vejo muito que as pessoas, elas têm a percepção, né, de que a igreja prende elas. Então, na pandemia, isso pode estar mais latente. Então, eu entendo um pouco sobre essa percepção e que isso está sendo relatado, né, nessa abordagem dessa pessoa que você falou. Então, assim, acho que também corre o risco, igual a Belinha falou, disso acontecer, mas a gente também está querendo trazer nessa percepção da nossa pesquisa do quanto que a igreja talvez está sendo o único refúgio dessas pessoas para poder fazer algo que gosta através de um culto online. Tem igrejas que têm as células. Numa outra aula nossa, a gente até conversou que talvez a igreja está sendo o único recurso financeiro de algumas famílias que estão desempregadas. Então, acho que vai trazer muito força para o nosso tema do trabalho e mais munição também para abordar aquilo que a gente está querendo passar. Eu concordo. Você tem aí o trabalho social da igreja e você tem para muitas pessoas, a igreja é o único, para muitas pessoas a igreja é a única convívio social e cultural dela. Mas eu instigaria você a encontrar alguém que descobriu que pode cultuar a Deus sem igreja. Ah, esse alguém é meu pai, viu? Sabe por que eu estou te dizendo isso? Sabe por que eu estou te dizendo? Eu também, viu, professor? Já vou entrevistar ele. Não, mas você sabe por que eu estou te dizendo? Porque ontem eu tive uma reunião e eu estava conversando com o reitor, que é evangélico. E pegamos uma igreja em Belo Horizonte, que está fechada desde 22 de março. 22 a 23, do ano passado. Porque muitas igrejas voltaram. Essa está fechada, está só no online. Uhum. O que a gente falou? Muita gente não vai voltar para a igreja, gente. Pior que é mesmo. Se vocês entenderam o que foi o embate do STF semana passada, o governo querendo colocar a igreja como serviço essencial. O STF foi e barrou. E isso foi pressão de igrejas muito grandes, que caíram a arrecadação, mas muito mesmo. Tem igreja aqui em Belo Horizonte que está devendo 20 milhões, não vou falar nome. E, assim, é uma coisa para você investigar no seu trabalho. Muito evangélico, muito católico, fiel, participativo, muito fervoroso, descobriu que pega o YouTube, tem um culto, pega o outro, tem uma missa pronta, não vai voltar para a igreja. Essas pessoas não. A igreja vai ter que arrumar outros. Mas eu estou te provocando, tá? Sim, está sendo ótimo, professor. Estou anotando tudo, porque é uma outra visão que a gente está procurando também, porque nós somos 5 cabecinhas, mas uma pensante como a do senhor ajuda muito. Obrigada, viu? Ô, Aparecido, eu posso falar também? Claro. Eu até comecei a preparar um questionário e depois eu vou te enviar amanhã para você dar uma olhadinha. O questionário... Pode falar. Não, é a esse respeito, né? A respeito da religião dos evangélicos, né? E sobre o comportamento deles, né? Você é do grupo da Carolina? Isso. Mas vamos combinar uma coisa. Questionário, semana que vem, a gente começa a discutir ele em classe. Porque aí, as luzes que a gente lançar no questionário vai ajudar todo mundo. Tá bom? É porque eu quero saber se eu estou como é que fala, a ideia certa, entendeu? Todos vocês estão... Gente, já ouviram aquela história? Todos os caminhos levam a Deus? Uma sacanagem o professor falar isso, né? Vocês estão no caminho certo. Vocês todos estão no caminho certo. Não precisa ficar com vergonha, com medo, não. Aqui é da gente conversar, o funcionamento. Aqui, eu trabalho muito com as dificuldades que os outros alunos já tiveram, então, tragam para cá, não tenham vergonha, não. Né? Eu não vou expor nenhum de vocês, ninguém vai estar... Não é questão de estar errado, estar certo. É questão da gente conversar e aprimorar.
Então, eu gosto de fazer isso aqui na sala de aula, tá bom? Eu até assisti um culto ontem, foi interessante, e assim, as artimanhas que eles estão fazendo para trazer as pessoas de volta, né, para a igreja. Eu não sei se vocês vão encontrar alguém que vai ter a coragem de falar assim, olha, eu não vou pisar mais em igreja. Muito forte, né? É, bem forte. Eu não sei se vocês vão encontrar, mas eu vou dar um exemplo, né, da igreja que eu frequento. Tinha um rapaz lá que ele vivia postando no grupo da igreja. Quando é que a igreja vai reabrir? Quando é que a igreja vai abrir? Isso lá o primeiro lockdown de igreja foi quando? Acho que foi abril ou maio. Quando é que vai reabrir? Eu não aguento mais, estou muito triste. Quando é que vai reabrir? Ele ficava pentelhando todo mundo, pressionando os jovens, os pastores. Aí quando foi, acho que quando foi outubro, que reabriu, ele não pisou na igreja. Novembro ele foi uma vez. Dezembro ele não foi. Nunca mais voltou na igreja. Ele não vai voltar a frequentar a igreja. Ele descobriu a religiosidade eletrônica, livre. Se é certo ou errado, eu não estou aqui para discutir. É um fenômeno, né? Ok? Gente, mais alguém tem algo que não explicitou o tema do seu trabalho? Todos explicitaram, então, eu agradeço, mas vamos fazer a chamada, né?